Entre todas as criaturas visíveis que o Senhor cria, o homem é a principal delas. Diz a igreja que é a única criatura que Deus ama por si mesmo, né? Aqui no mundo visível. E Deus cria o homem como a cereja do bolo de toda a criação, né? A criatura máxima, ápice assim, da obra da criação de Deus. E o que nos espanta muito contemplando a vida do homem é perceber que Deus cria o homem dando uma liberdade a ele. Cria o homem para que esse homem seja santo, para que ele participe da vida íntima de Deus, né? Por que Deus cria o homem? Porque nós estamos aqui na Terra para vivermos essa vida da Trindade em nossa vida. É isso que nos faz plenos, que nos realiza, né? A felicidade máxima está em participar da vida de Deus. Chegar um dia como São Paulo e dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Isso já começa aqui na Terra. E há um mandato explícito de Deus que diz a cada um de nós, sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. É um mandato que nos realiza por quê? Porque nós nascemos para isso. Deus nos ensina, na verdade, quando Ele diz que nós devemos ser santos, nos ensina o que nós devemos ser, porque nós fomos criados para essa santidade. Quanto mais santos, mais felizes. Quanto menos santos, mais infelizes. Agora, o que nos impressiona muito quando Deus cria o homem é que Ele cria o homem colocando uma liberdade no coração desse homem. Ou seja, o homem é capaz de, se quiser, negar o próprio Criador. Deus prefere correr o risco de ser negado pela sua criatura do que querer obrigar o homem a amá-lo, do que querer ter um amor de escravo. E o homem, de fato, já no início da criação, diz não ao seu Senhor. Lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, já aparece o relato do pecado, que entra na história dos homens. Santo Agostinho define o pecado como a aversão a Deus e a conversão às criaturas. O homem diz não a Deus, dá as costas para Deus e se volta às criaturas como se elas pudessem saciar o seu coração. E o pecado sempre frustra, decepciona. Aí entra a realidade de pecado no mundo, o pecado original. Esse pecado se transmite de geração em geração. Todos nós nascemos com esse pecado e com as consequências dele. A realidade de pecado é uma realidade inegável. Todos nós percebemos tantas e tantas vezes em nossa vida aquela experiência de São Paulo. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quantas e quantas vezes nós temos que perceber que não fazemos aquilo que gostaríamos de fazer e realizamos o mal que não quereríamos fazer. O pecado está aí. E a consequência grande, talvez mais perceptível do pecado original que existe em nós, é aquilo que os teólogos chamam de concupiscência, a fome do pecado, a inclinação do pecado. Enquanto o nosso coração deseja o céu, eu quero ser de Deus, eu quero ser santo, nós percebemos que existe uma força que nos atrai aqui para baixo, né? Uma força que nos inclina a fazer o mal. Todos nós temos isso dentro de cada um de nós. Essa realidade é a realidade do pecado. O pecado não é uma criação da igreja para oprimir o homem, né, para torná-los mais pesados, mas uma realidade objetiva. É interessante até estudar a etimologia da palavra pecado. A palavra pecado vem do latim peccatum, que por sua vez vem do grego. A palavra grega que é traduzida por peccatum em latim é uma palavra que se chama hamartia. É uma palavra, um substantivo que vem do verbo hamartem, que significa errar o alvo. Quando um arqueiro mira no alvo com a flecha e ele erra o alvo, ele cometeu uma hamartia. Então, um pecado seria o errar o alvo. Nós, homens, podemos errar de diversos modos. Eu posso cometer uma falha no trabalho, né? Posso cometer uma falha no relacionamento com alguém que eu amo, mas o pecado é a pior das falhas que o homem pode cometer, porque quando ele peca, ele deixa de ser aquilo que ele deveria ser, né? Eu me torno menos homem, menos ser humano cada vez que eu peco, eu vou me destruindo. E essa é uma realidade objetiva. Como eu dizia, não é uma criação da igreja para atormentar os fiéis. Todos nós percebemos, e não se aprende isso nos livros, senão por experiência própria do nosso pecado, que o pecado destrói o homem. Cada vez que a gente peca, procurando no pecado uma espécie de bem, porque o pecado sempre tem uma aparência de bem. Se não tivesse, nós nunca pecaríamos. Se o pecado não fosse algo apetecível, algo que nos atraísse, a gente nunca cometeria pecado. Ele sempre tem uma aparência de bem. Mas é só aparência, porque o pecado é sempre mentiroso. Ele promete uma realização que, no fundo, ele não é capaz de oferecer. Promete um prazer duradouro e quando a gente diz sim ao pecado, a gente percebe que aquele prazer não dura muito e, no fundo, o que ele deixa é uma solidão na alma, um vazio, porque nós acabamos expulsando a Deus de dentro de cada um de nós.
Então, a experiência do pecado é uma experiência muito real, muito concreta. Nós mesmos percebemos isso na nossa própria vida, nossa própria história.